Nos últimos anos, a IA deixou de ser uma ferramenta, passou a ser parte do nosso pipeline. Então, saber diferenciar isso vai separar quem usa IA e quem domina a IA. Então, bora lá que eu vou falar um pouco hoje sobre LLM e IA multinodal. O que significa LLM? Ou Large Language Model, né? Modelo de linguagem gigante. Basicamente, esses modelos conseguem interpretar, entender e gerar códigos, ideias e até mesmo instruções técnicas. Né? Um exemplo dele, um exemplo lógico, né? Você pode escrever um texto, até mesmo um roteiro, falando sobre inteligência artificial, ou um código em Python, Java, ele consegue entender esses modelos. Eles foram treinados, né, com bilhões de palavras e bilhões de contextos para entender e prever o que vai acontecer com cada palavra que você vai fazer. Então, ela consegue conversar com bastante dinamismo quando você está usando um chat GPT, está conversando com ele sobre um assunto diverso. Ou quando você faz uma pergunta, né? Quando você faz uma pergunta para ele sobre algum contexto, por exemplo, que ano descobriram o Brasil? Então ele já tem um banco de dados que ele foi treinado nisso e ele vai te dar 1 milhão de respostas ali baseado nesse banco. Pode acontecer dela inventar? Pode acontecer dela não entender muito bem o contexto do que você está falando. E aí ela começa a inventar parte dessa história. A LLM, ela não entende uma imagem. Então, por exemplo, quando você pegar uma imagem e jogar lá, ela não vai entender a imagem. Basicamente é como um supervisor técnico. Você vai explicar para ele e ele vai tentar te ajudar a construir, né, com muita matemática, muito código ali, rodando no background, aquela imagem. Beleza? E a IA multinodal, né? A IA multinodal, vamos pegar, por exemplo, aqui o VO3, ele já entende diferente. Ele vai entender imagem, vídeo, texto, movimento. Basicamente, ele está interpretando o mundo visual, auditivo e descritivo de uma forma integrada. A LLM é um cérebro. A linguagem multinodal seria a sua parte sensorial, né? Então seria a sua visão, o seu tato, né, os seus ouvidos. Basicamente é isso. Essa seria a divisão. E aí, como é que elas se conectam, né? Basicamente, hoje em dia, qual é o fluxo que a maior parte da galera da computação gráfica está fazendo, né? Você gera o texto no ChatGPT, pega esse texto, transforma isso num prompt, você vai gerar o código e vai pedir para ele transformar essa descrição dessa imagem ou tudo que você quer colocar ali, mandando essas informações para a LLM e tentar combinar as duas e ter o melhor resultado. Basicamente esse workflow híbrido que está fazendo essa transformação aí do mercado, entendeu? Sei lá, uma evolução industrial 4.0 da arte, uma evolução da arte, né? Uma coisa que é muito visual, né? Que as pessoas não pensam, mas a gente utiliza hoje quase todo dia, são os websites, né? O que é um website? A gente tem a parte visual, que é o front-end, né? E a gente tem a parte de programação, que seria o back-end, né? Então, o back-end seria o que a LLM está fazendo ali, está cuidando dos códigos de Java, né? E tudo que está rolando ali, JavaScript, tudo que Python, PHP, tudo que está rolando ali atrás. E a multinodal está pegando esse código e cuspindo para você que ela quer que você veja. No caso, ali toda a interface, bonitinho, com os slides, tudo aparecendo ali. Isso é uma definição, assim, bem prática de como é que é a combinação de uma LLM e de uma IA multinodal. Beleza? Hoje em dia a gente tem a inteligência artificial para viabilizar coisas que eram impossíveis antigamente. Então, tem que ficar de mente aberta para isso, né? E entender os modelos do que a gente pode utilizar dentro da computação gráfica. E aí, uma coisa que é importante é que esses modelos não são os únicos modelos do mercado. Existem vários modelos que estão no mercado trabalhando em pesquisa, em astronomia, em física, ciência aplicada de verdade, entendeu? Buscando soluções como vacina. Então, esses modelos que chegam pra gente, né? Ali o ChatGPT, e esses modelos são os mais rasos e acredito eu que são os mais fracos do mercado. Quer dizer, existem outros que
que estão fazendo o trabalho bruto de verdade. Mas isso aí fica para um outro vídeo. E se você curtiu esse vídeo e curte conteúdo para falar de inteligência artificial, para falar de VFX, né, para falar ali dessa mudança que está acontecendo, se inscreve aí no canal, dá um like aí no vídeo e bora lá. Valeu, beijo do gordo, espero que todos estejam bem, bom trabalho, alimentados, com a sanidade ainda assim, com o remedinho tomado e falou.